Boa noite a todos. Agradeço o convite da casa, a presença de vocês. A mensagem que foi lida tem tudo a ver com o que eu vou falar. Vou falar sobre tempo de renovação. É muito interessante a fala do autor de que nós somos escravos do ontem e somos donos do amanhã, não é? Agora, esse amanhã vai depender do nosso hoje, do que estamos fazendo, né? Como estamos aproveitando o nosso tempo para fazer essas transformações. Eu vou basear a palestra de hoje no livro Tempo de Renovação, Liberta-te do Mal, de João Piaget diz que o Espiritismo é portador de saudáveis notícias no mundo espiritual que é causal. Esta visão de causalidade já faz uma grande diferença em nossa apreciação diante da existência, não é? Por quê? Quando nós reencarnamos e passamos pelo processo de socialização, nós incorporamos os valores sociais, as crenças, os costumes, superstições. É como se nós recebêssemos um script ou um roteiro de como a vida funciona. Nós incorporamos isso e de alguma forma nós ficamos com a nossa mente entulhada com esses padrões sociais, que eles têm uma função, é importante, mas pode causar restrições em nossa cognição, nos nossos pensamentos. Do mesmo modo, isso eu falei hoje no meu programa, do mesmo modo, o nosso corpo ele causa uma certa restrição à nossa expressão cognitiva, aos nossos pensamentos, porque nós estamos num corpo bastante denso, né? Então isto limita a capacidade de expressão. Bom, então você pega a socialização, as restrições do corpo físico, mas a identificação que nós temos com a nossa existência. Para a psicologia, a identificação é se apegar àquilo que está acontecendo, e quando nós fazemos isso, dá a impressão que a vida se resume naquilo que está acontecendo na existência, as situações que nós estamos passando, não é? E aí o que o indivíduo começa a pensar por conta de tudo isso, dessas restrições, etc. O indivíduo começa a pensar que a vida se resume nisto que está acontecendo. E ele muda da visão causalista, de causa e efeito, e passa a ter uma visão de casualidade. O que é casualidade? A pessoa começa a pensar que a vida é resultado da sorte ou do azar que a pessoa possa ter na vida. Vai depender dos acidentes da vida para pautar a vida da pessoa. Então, esta limitação é muito importante a gente perceber e resgatar isso que Joana de Ângeles está falando, que o Espiritismo sempre pegou, essa visão causalista da vida, de causa e efeito. Por que, gente? Isso é importante. Porque quando nós temos essa compreensão, nós passamos a entender que aquilo que está acontecendo conosco faz parte de experiências anteriores, de causas anteriores, como foi citado no livro, né, que está gerando a nossa vida presente. Porque muitos de nós passamos a acreditar que as coisas que acontecem agora são resultados dos acidentes da vida. É a sorte, o azar, são os movimentos da sociedade que vão levando a pessoa para este ou para aquele caminho. Nessa visão causalista, não é assim não. O indivíduo está aonde ele programou a sua reencarnação antes de nascer, não é? Reencarnação é esta programada de acordo com a sua ficha evolutiva. Então não tem nada errado, não tem ninguém pode dizer que a sua vida é carregada de sorte ou de azar. E quando nós olhamos para a vida de uma outra pessoa, falamos, nossa, que pessoa sortuda, tudo dá certo para ela. Ela entra numa empresa já é promovida, agora está comprando carro, está viajando, etc.
Isso daí é resultado da programação reencarnatória dela e dos esforços que ela está fazendo. Então tem que saber distinguir isso, o que está acontecendo. Muitas vezes essa suposta sorte é uma prova para saber lidar com o sucesso e com o dinheiro, né? E isso repercute na personalidade. Se a pessoa usa de forma inadequada essa suposta sorte, que na verdade faz parte de uma programação reencarnatória. Então isso tem que ficar bastante claro, porque muitas vezes nós achamos que somos vítimas. Somos vítimas, estamos nesse casamento que traz muito sofrimento, com esse filho complicado, nessa profissão despersonalizante, etc, etc. Nós sempre vamos tentar justificar as coisas nessa visão limitada, linear, não atentando que aquilo lá faz parte de um programa maior. Ora, se Deus é onisciente, se Deus é a bondade suprema, não tem nada acontecendo de errado. Está acontecendo aquilo que é melhor para nós. Será que nós temos olhos de ver o que é melhor? Às vezes o melhor é uma doença, por incrível que pareça, né? Mas espera, nós precisamos de doença? Não, o negócio não é esse. Então vamos dissecar um pouco essa ideia. Você pega uma pessoa que é displicente internamente, se você dá um corpo sadio para essa pessoa, o que ela vai fazer? Pois é, a pessoa tem uma super saúde, aí você pega um homem que ele vai virar um pit boy, vai ficar musculoso para bater nos outros, para quebrar a vida dos outros. Você pega uma mulher que pode ter uma beleza extraordinária, que ela vai usar essa beleza para a sedução. E todas as pessoas enganadas pela sedução ficam vinculadas a ela. Então, o que é bom e o que é ruim? Então, é bom ter saúde? É para quem sabe utilizar de forma adequada da saúde, né? É bom ter beleza? Depende da prova da pessoa. Uma pessoa mais amadurecida, ela não vai precisar da beleza que venha alisar o seu ego, porque ela já ultrapassou isso. Os valores mudaram, a escala de valores mudaram da pessoa mais amadurecida. Agora, é claro que com o processo evolutivo, o aperfeiçoamento da humanidade, as pessoas vão se tornando mais belas fisicamente, né? Mas quando a gente fala de provação, depende o que é bom e o que é ruim. Você pega uma pessoa que às vezes hoje está numa condição financeira difícil, eu tenho um cliente que ele fala exatamente isso. Quando os meus negócios estão mal, eu fico mais humilde. Quando eu começo a prosperar mais, eu viro arrogante. Ele fala isso, e ele é mesmo. Então, se ele tem muito dinheiro, ele começa a pisar nos outros, ele começa a fazer comparações, ele começa a desprezar as pessoas. E isso pode ser muito prejudicial para ele. Todo o sofrimento que ele causa na cabeça dos outros, ele é corresponsável. Então, o que é bom e o que é ruim? Depende das necessidades de cada um de nós. Mas vamos continuar. Então, o Espiritismo é portador de saudáveis notícias do mundo espiritual, que é causal. Causal quer dizer que é a causa primeira das nossas vidas. Aqui na Terra é o campo dos efeitos. A vida espiritual, as vidas anteriores são as causas. De onde procedem todas as criaturas antes da sua viagem carnal? Olha só, eu sei que isso que a benfeitora está falando, todos nós aqui conhecemos. Mas vamos falar do óbvio. Eu vou lembrar aqui de um psicólogo da Gestaltterapia, que ele fala: o neurótico não percebe o óbvio. Não quero dizer que ninguém é neurótico, mas de vez em quando falar do óbvio é bom para acentuar. Todos nós sabemos que nós somos procedentes da vida espiritual. Mas por conta daquela identificação que eu falei, a gente está tão apegado à vida presente que parece que esta é a única realidade. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? A nossa verdadeira vida é a espiritual, a vida extrafísica, é de lá de onde todos nós procedemos. E ela diz: de onde procedem todas as criaturas antes da sua viagem carnal, apresenta um programa seguro de esclarecimento e
de paz. O Espiritismo que representa esse programa para nós, né? Seguro, segundo as propostas que oferece, e de paz. E isso é muito importante para o nosso mundo interior. Esta segurança, esta paz que temos que conquistar. Diz ela, o Espiritismo então demonstra a necessidade da autoconsciência. As pessoas que tomam contato com o Espiritismo, elas vão ver que a proposta constante é de que as pessoas estudem, não é? Estudem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem duas propostas: amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos e nos instruir. E essa instrução vai trazer a possibilidade do autoconhecimento, da autoconsciência. Quanto mais nós vamos nos conhecendo, mais nós vamos sabendo dar direção certa em nossas vidas. Porque pela falta de conhecimento, muitas vezes, nós estamos à mercê das influências sociais, das influências parentais dos nossos parentes. Nós estamos seguindo os modelos dos nossos pais, da sociedade, etc., que nem sempre coincidem com os nossos desejos ou interesses. Então, esta autoconsciência é muito importante. Ainda nós não sabemos muito isso, porque nós não fomos treinados para o autoconhecimento, né? Aliás, a Hermann Sindufo diz que nos últimos 1000 anos nós estivemos voltados para o conhecimento de fora, e que este seria o século do conhecimento de dentro, que é este autoconhecimento, né? Isso é inevitável, nós não vamos escapar. Bem, aí diz a benfeitora, demonstrando a necessidade da autoconsciência, esclarece que a vida física é uma experiência educacional, no processo de iluminação interior sempre crescente. Então nós estamos aqui passando por esse processo educacional, não é? Estamos aprendendo, desenvolvendo as nossas qualidades ou os nossos talentos através do enfrentamento da vida. Então vocês vejam, às vezes a pessoa está passando por uma prova ou por uma expiação. Para essa pessoa, a vida pode parecer algo muito angustiante, algo que traz muito sofrimento. Então ela não vê a Terra como uma escola que está melhorando as suas qualidades. Ela vê mais como um grande hospital, onde tem muitos doentes sofrendo bastante como ela. Isso decorre então das provas ou da expiação que a pessoa esteja passando. Mas a proposta não é essa. A proposta é nós aproveitarmos a existência para melhorar a personalidade que somos. Não sei se você já está convencido de que você é assim e pronto, como muitas pessoas falam, né? Eu sou assim, não vou mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, todos nós mudamos, todos nós nos aperfeiçoamos. O estado que nos encontramos hoje é transitório, vai mudar. Você pode dizer, bom, mas eu estou a vida toda tentando mudar o comportamento meu e não conseguir grandes avanços. Sim, mas provavelmente você vem mantendo esse comportamento há séculos. E não será em 20 anos que provavelmente vamos mudar o comportamento. Depende do esforço da pessoa. Tem comportamentos nossos, características pessoais que nós já temos há milhares de anos. Então isso não é mudado assim. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento belicoso. É aquela pessoa que em várias existências participou de guerras, que ela sempre resolveu as coisas no tiro, na agressão. Aquilo está incorporado na personalidade. Então não muda assim. Então tem pessoas que são muito agressivas, ela traz isso de várias existências. Tem outras pessoas que são passivas. Durante muito tempo elas sempre se esconderam da vida, ficaram por cima do muro, às vezes carregam culpas interiores na qual elas se sentem desqualificadas, na qual elas se sentem sem forças para lidar com os acontecimentos da vida.
Então depende da nossa história para tipificar a personalidade que somos, né? Então não pensa que você é do jeito que está somente por causa da formação familiar que você teve. Não foi o seu pai nem a sua mãe que fez você do jeito que você está. Foi a sua história anterior que foi lida aqui na mensagem. É claro que recebemos a influência dos nossos pais. Mas qual é o percentual? Muito pouco. Muito pouco diante de vidas milenares que nós tivemos, né? Então esse lance de ficar culpando os pais pelo modo que nos encontramos é muito fácil. E isso é bastante infantil. Porque a pessoa fica esperando que a sua vida se modifique se alguém fizer alguma coisa. Ah, foi meu pai que fez isso comigo, ele que arrume. Ou a minha mãe, ou a vida. Não foi não, fomos nós, né? Então, a maturidade da pessoa começa a aparecer quando ela começa a assumir a sua própria vida. E para de ficar transferindo para os outros a responsabilidade. Se os nossos pais nos afetaram em alguma área de nossa formação, eles vão responder por isso. Mas quem é o principal responsável pela sua vida somos nós mesmos. Isso tem que ficar claro, né? Bom, então a experiência educacional, gente, como que se dá na vida? Algumas pessoas às vezes querem fazer coisas extraordinárias para ter uma vida totalmente mudada. Então tem pessoa que vai fazer meditação em cima da montanha, se afasta da sociedade. Tem outros que vão fazer aquelas excursões em lugares religiosos, que querem ter uma grande revelação. Outros ficam correndo atrás de médiuns, querendo também receber mensagens reveladoras, para que haja grandes mudanças em sua vida. As mudanças vão acontecer no enfrentamento da existência. A melhor terapia que nós temos é a existência. E a existência faculta o quê? Faculta o indivíduo enfrentar situações que vão desenvolver esses potenciais latentes. E que enfrentamento é esse? É o enfrentamento da empresa, o enfrentamento da escola, o enfrentamento do hospital, do banco, da família, as várias experiências que nós temos, a experiência do casamento, experiência da separação, experiência de ser pai, de ser mãe, de ser empregador, de ser empregado. Tudo isso são experiências que vão enriquecendo a personalidade, vai trazendo repertório. Quanto mais nós ampliamos o repertório, mais nós crescemos, desenvolvemos. Alguns espertos, eles querem furar a fila, ou eles querem uma aceleração meio que mágica no processo evolutivo, né? Quer burlar os caminhos que não dá certo, não tem jeito. Para desenvolver essas qualidades, precisa enfrentar a vida. Então, por exemplo, uma pessoa passa por uma situação difícil. Por exemplo, ele está sendo perseguido no emprego. E aí, como que ele resolve aquela angústia? Bebendo. Beber é um mecanismo de defesa. A pessoa não está solucionando o problema. Ela está gerando uma dependência, né? Uma pessoa em casa está tendo muita discussão com a mulher ou com o marido. Como que ela resolve isso? Ela se tranca no quarto e não fala com ninguém. Isso é uma fuga da realidade. Isso não está resolvendo. Ela tem que aprender a chegar e conversar com o marido ou com a esposa. Tem que aprender a desenvolver esse diálogo. Na empresa, a mesma coisa. Estes enfrentamentos é que vão desenvolvendo as qualidades da pessoa. E muitos de nós queremos fugir. A nossa encarnação é uma bênção. E foi programada de acordo com as nossas necessidades. Talvez essas pessoas difíceis que estão ao nosso redor fazem parte dos nossos vínculos passados, por isso que precisamos estar junto deles. Não adianta afastá-los, aí também tem que avaliar. Tem gente que fica em relacionamentos perturbadores que não é construtivo. Então a pessoa tem que ter o discernimento de ver se tem que ficar naquele relacionamento ou não, com amigos. Imagina que você tem um amigo de longa data e esse amigo de repente se torna um traficante ou usuário de uma droga. E um belo dia você está com esse amigo, que você gosta, claro, aí aparece a polícia, você vai preso junto e perde a sua existência por causa daquela suposta amizade.
essa pessoa não tem inteligência evolutiva. Não tem, porque ela não prioriza a sua evolução. Ela quis ser tão legal com um amigo que foi preso junto e perdeu a vida. Provavelmente, depende, né? Então a inteligência evolutiva faz com que o indivíduo tome conta da sua encarnação. É muito importante a nossa encarnação. Não pode ser jogada fora, como muitas pessoas jogam, né? A pessoa que come demais, que come de menos, que bebe demais, ela está jogando a sua vida fora. Ela está acelerando a sua desencarnação. É falta de inteligência evolutiva. Ela não está priorizando o principal. As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo. As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo. Dentro daquela visão inicial que eu falei, o modelo de mundo que nós incorporamos prega, entre outras coisas, a seguinte ideia: uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que ganha muita grana e depois fica viajando pelo mundo. Ou é aquela que tem uma aposentadoria precoce e fica descansando na praia ou na beira da piscina o tempo todo. E quem olha fala, né, se essa pessoa é bem-sucedida, esta é realizada, ela atingiu o sonho de muitas pessoas, de ficar de papo para o ar. Não é bem assim. Isto seria segundo os padrões patológicos da sociedade. A pessoa que está inativa, ela está deixando a possibilidade de desenvolver esses recursos pessoais. Além do que, vocês vejam, né, como essa visão da sociedade é tão infantil que às vezes nós acabamos comprando essa ideia que parece realidade. Então, essa pessoa que está aí se eximindo das atividades, do trabalho, do crescimento pessoal, isso vai gerar nela, quando ela despertar, um processo de culpa. Culpa por quê? Porque ela programou a sua reencarnação para vir aqui, superar as suas dificuldades, desenvolver qualidades, e ela passou a maior parte do tempo não fazendo nada. Essa evasão das atividades vai gerar processo de cobrança, autojulgamento e culpa. Vocês já viram hoje na vida algumas pessoas que não podem perder tempo com nada? A pessoa está sempre atarefada, sempre trabalhando direto, fazendo caridade, ela não pode parar nada. Provavelmente isso decorre de alguma culpa do passado, de perda de tempo, e hoje ela está tentando correr atrás do prejuízo. Os reflexos do passado vêm para a nossa vida presente, né? Além do que, como diz Allan Kardec, muitas dessas pessoas dizem: eu sou uma pessoa boa, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou cuidando da minha vida. Allan Kardec fala o seguinte: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Se você não faz o bem, você está dando margem para que o mal se prolifere, né? Então, só a pessoa egoísta, egocêntrica, que fica presa só nela mesma, não quer fazer nada para ninguém. Ela quer que o mundo faça muitas coisas para ela, mas ela não faz nada para os outros. Como que uma pessoa dessa vai crescer? Quantas pessoas vêm no centro espírita e pedem ajuda aos benfeitores e nem sempre a ajuda acontece do jeito que elas querem? Por quê? Porque a pessoa não tem merecimento e ela quer ajuda. Mas como que ela pode ser, pode querer receber alguma coisa se ela nunca dá nada para os outros? Que mágica é essa? Não quer dizer que os benfeitores não vão ajudá-la, vão de acordo com as suas necessidades. Mas para que ela possa receber ajudas mais efetivas, se for o caso, é quando ela começa a fazer o bem também. Aí ela tem merecimento. Se ela tem merecimento, pode-se fazer alguma coisa para ela. Nós temos que sair dessa visão egoística de querer somente atender aos nossos interesses, porque isso ainda faz parte da nossa infantilidade. Agora, quando a pessoa começa a fazer o bem, talvez ela nem precise das ajudas dos benfeitores, porque o bem que ela está fazendo já está gerando harmonia na sua vida, já está favorecendo mudanças em sua vida, não é? Então, ela já está sendo o agente de mudança na própria vida.
Nós temos que perceber isso. Foi o que disse aqui a mensagem de hoje do pastorinho, né? O nosso amanhã nos pertence, o amanhã nos pertence, de acordo com aquilo que nós fazemos agora. Eu costumo dizer o seguinte: olha, o futuro já começou. Você quer ver um pouquinho do futuro? Olha para você no momento presente. Como que você é? Você é uma pessoa altruísta, sociável, amistosa? Você é uma pessoa do bem? Ou você é uma pessoa omissa, egoísta, fraudulenta, faz fraudes na empresa, seja lá onde for, propaga o mal, etc. A pessoa que está fazendo isso, ela já está gerando problemas para o seu futuro, né? Ela vai se ver enredada em situações complicadas pelos males, pelos desatinos que ela está fazendo no presente. Então o futuro dela já começou. E aquele que está fazendo bem, que está buscando ser uma pessoa melhor, esta pessoa já é uma candidata para ser alguém equilibrada, alguém que tem mais autodomínio, que tem mais discernimento na sua vida. Além do que, quando a pessoa começa a se modificar, começa a se melhorar, como diz Joana de Ângeles, que vai mudando a escala de valores, a pessoa começa a ter sentimentos elevados, onde a vida começa a ter nexo, começa a ter sentido, onde esses disparates sociais, que parecem uma aberração, um caos, que gera muito sofrimento nas pessoas, parece, a pessoa que está engolfada nisso, elas têm a sensação que isso nunca vai mudar, que a vida é cheia de muitos sofrimentos, que as coisas não têm solução. E ela não consegue perceber que esta fala dela é uma percepção dela. É a percepção baseada nos seus tormentos pessoais. Não é uma percepção da realidade. Ao contrário disso, você vai encontrar pessoas que estão no mesmo barco com essa pessoa pessimista e que tem uma expectativa muito positiva da vida. Tem uma confiança, uma alegria, porque ela já saiu daquele estado de tormentos interiores e ela começa a ver o nexo, o porquê que estão acontecendo essas coisas que parecem um caos e que na verdade faz parte lá do Livro dos Espíritos, fala da lei de destruição. Algumas coisas precisam ser desconstruídas para reconstruir alguma coisa mais avançada, né? Então, digamos que essa hipocrisia social, que esta falsidade, essa patologia social, ela está sendo demolida. E isso mexe, é claro, com tudo, né? Porque é o que a gente enxerga como instituições, como sociedade, e de repente isso está acabando. E aí você pode falar, mas olha, a polícia não tem mais moral na sociedade porque os bandidos estão tomando conta. Não, eles não estão tomando conta. São espíritos que estão reencarnando para aproveitar o progresso do planeta. Esses espíritos, depois que eles encarnam, não reencarnam mais no planeta, vão para planetas inferiores. A polícia, então, ela também vai se aperfeiçoando diante desses absurdos que estão acontecendo. Então, ela não está, a polícia, isso eu estou falando de modo geral, né? Não está na troca, não está à deriva, né? Ela também está num processo de aperfeiçoamento, e toda instituição social. Então, quando a gente começa a enxergar desse ponto de vista, que o que está acontecendo faz parte de um programa evolutivo, isso gera no interior um conforto, porque o indivíduo sabe que a coisa está bem conduzida. Agora, aquelas pessoas que estão perturbadas, elas não conseguem achar o sentido da vida. Você pega uma pessoa que já está em depressão, que já tem algum tipo de transtorno, que está sofrendo por algum motivo, né? Alguma perturbação interna, ela não consegue perceber, porque
o estado interior está tão bravo, existe uma tempestade tão grande dentro da pessoa, que ela não consegue ver bonança em nada. Então, Joana de Ângeles fala que faz parte do caráter evolutivo tudo isso que está acontecendo, né? Ela fala que é efeito natural dos comportamentos doentios. E aí vem a questão da prova ou da expiação. Muitas crises que nós passamos, além de advir de uma sociedade que está passando por mudanças, decorre também de coisas erradas que fizemos no passado e está repercutindo na personalidade atual, não é? Então, você pega os transtornos de personalidade, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, o transtorno do pânico, etc, etc, como outras doenças orgânicas. Isso resulta das ações anteriores que geram esses tormentos em nós. Para deixar a coisa mais clara, e não falando especificamente de transtornos, todos nós, de vez em quando, temos um estado interior de sofrimento, que eu costumo dar como analogia uma dor física. Imagina que você tem uma dor de ouvido, uma dor de dente, que fica latejando. Com uma dor de dente, você consegue se concentrar nas suas coisas? Consegue achar graça nas coisas? A dor latejando? Muito bem. As dores psicológicas, que também ficam latejando, faz com que a pessoa não ache graça em nada. E o que são dores internas? Trauma, bloqueio, perturbações diversas, culpa, remorso, etc. Esses tormentos internos que nós temos mais ou menos acentuado geram um sofrimento interno que reflete na nossa mente, com pensamentos pessimistas, pensamentos repetitivos, parece que as coisas nunca vão mudar, que tudo é sempre muito difícil. De vez em quando nós somos invadidos por angústia, aquela angústia, aquele vazio que parece que não tem saída, apreensão, parece que vai acontecer alguma coisa, perturbação mental, a pessoa fica zonza, fica confusa, fica com receios. Tudo isso são os reflexos do nosso inconsciente. Foram coisas que nós fizemos em vidas passadas, que estão no inconsciente e refletem na nossa mente consciente, né? Esses tormentos que vêm para a nossa vida consciente é um dreno. O nosso inconsciente está drenando, está limpando o nosso inconsciente, está colocando para fora. E quando isso acontece, vem muito sofrimento, né? É uma limpeza. Vocês imaginem que nós tivemos milhares de existências e todos esses registros estão aqui dentro e eles vão ter que ser resolvidos. Vocês já pensaram nisso, gente? O trabalho que nós temos pela frente, nós teríamos que dar conta disso. No livro Nosso Lar, a Laura e o marido dela tiveram acesso a 300 anos de memória integral. 300 anos, não é 1000 anos, imagina 1000 anos. 300 anos para resolver as pendências, os débitos que eles tinham com pessoas e planeta. 300 anos. Agora, segundo André Luiz, quando nós atingimos a idade da razão, que demorou 1,5 bilhão de anos, da idade da razão para os nossos dias, se passaram 200 bilhões de anos. Nós temos por volta, então, fazendo essa conta, mais ou menos 1,7 bilhão anos de idade. De vida consciente, nós devemos ter mais ou menos aí uns 200 milhões de anos. Joana de Ângeles, num dos livros dela, ela fala que nós temos 10.000 anos de discernimento. 10.000 anos. Mas vamos pegar os 10.000 anos só. Imagina que nós temos 10.000 anos aqui dentro para ser resolvido. Olha o que nos espera.
E alguns de nós, de vez em quando, queremos ter lembranças da vida passada, né? Eu queria saber o que eu fui, porque aí eu poderia melhorar, poderia mudar, não sei o que lá. Se a gente tomar contato com essa avalanche de emoção que tem lá e vir para o nosso consciente, a pessoa pira, ela não aguenta. Isso que eu estou falando para vocês, estas pequenas angústias, é só doses homeopáticas do que tem lá. E nós queremos ver muitas coisas. Essas coisas que vêm do nosso inconsciente é um dreno, é como se a nossa mente estivesse limpando. Agora, olha só. Quando a Laura e o marido fazem essa regressão de 300 anos, e eles resolvem esses 300 anos, os resgates, eles estão tirando dentro da mente deles aquelas experiências que geram restrições na personalidade. O que vai acontecer? Eles vão ter mais lucidez, mais autodomínio. Como nós podemos ter mais lucidez ou mais autodomínio se nós temos tormentos interiores que toda hora ficam sacudindo a nossa mente? Então, por exemplo, de repente você quer fazer alguma coisa, né? Eu quero mudar de profissão, ou eu quero mudar a minha vida, me tornar uma pessoa mais sociável, seja lá o que for. E parece que tem amarras internas, dificuldades, que não deixam a pessoa fazer grandes movimentos. São aquelas dívidas, aquelas pendências que o indivíduo carrega, que não dá liberdade total para ele se exprimir. Então nós precisamos resolver esse mundo interno. Agora, como que nós podemos tomar contato com esse mundo interno? Tem vários meios, através de sonhos, através de programação reencarnatória e tal. Mas onde eu queria chegar? Para que a gente possa melhor cuidar desse mundo interno, nós temos que nos equilibrar. Ou seja, se nós aproveitarmos bem a existência atual, gerando equilíbrio na personalidade, nós temos mais recursos para lidar com aquelas pendências que são suportáveis. E olha, algumas vezes nós programamos na programação reencarnatória. A pessoa chega e fala: olha, eu gostaria que quando chegasse nos 50 anos me aparecesse tal dificuldade, porque até lá eu vou estar preparado para enfrentar aquela prova. Que prova? Pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser uma perda. Aí a pessoa teve 50 anos para se preparar, estar forte, para chegar naquela prova e poder enfrentar. Mas ela passou 50 anos assistindo novela e tomando cerveja. É o que ela fez. Aí chega a prova, ela fala que Deus é ruim. Olha o que Deus reservou para mim. Eu que nunca fiz nada, realmente nunca fez nada, só assistiu novela, né? Eu estou falando de novela de brincadeira, né? Mas é a pessoa que fica no barzinho todo dia, a pessoa que acha que vem na encarnação dela só para tomar sorvete e comer sobremesa. A comida mesmo ela não quer comer ou não quer trabalhar para obter. Ela veio só para tirar férias. A hora que chegar a prova, ela está despreparada. Aí ela não vai ter força, e aí a prova pode ser um pouco difícil, pode ser um desemprego, a pessoa fica 2, 3 anos desempregada, 4 anos, pode ser uma doença, pode ser uma perda. Aí ela não suporta aquela prova e ela tenta amenizar as suas dores através da droga, da bebida, né, de algum excesso, né? Então ela fez toda uma programação para conseguir aquilo lá, para melhorar, e chega e repete. Aí chega na vida espiritual cheia de culpas, do tempo perdido, né? Com o conhecimento de que poderia ter superado isso e ter crescido, e aí tem que recomeçar tudo de novo. Aí fica na vida espiritual, a pessoa fica de baixo astral, não se interessa por nada, conforme o estado de culpa tem que reencarnar logo, porque senão ela fica doente.
tem que reencarnar para esquecer. Tem aquele livro, A Reencarnação Divina Bênção. Lá mostra o acompanhamento da programação da encarnação de uma pessoa. A programação dessa reencarnação demorou 26 anos. E o benfeitor fala para ele: olha, se algumas coisas derem errada nesta sua encarnação, isto pode comprometer os próximos 400 anos. E nós achamos que a nossa vida é isso. Está acontecendo. É sem graça, hora está legal, hora não. Aconteceu. Não aconteceu. Foi muito bem programado. Segundo a nossa ficha evolutiva, levando em conta as nossas capacidades, possibilidades, o nosso planejamento, o nosso desejo de melhorar. E nós chegamos aqui, banalizamos a vida, né? Entramos nesse esquema social de banalizar tudo e achamos que é isso. Não, essa vida é sem tempero. Não é sem tempero. Depende do que nós fazemos dela. O que nós estamos fazendo? Será que nós não temos que resgatar o nosso destino e dar uma condução certa? O Espiritismo é tão claro, como está dizendo Joana de Ângeles. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Não é um acidente. Não, é um programa de desenvolvimento pessoal, de melhoria, de crescimento. Então depende de cada um de nós aproveitar esses conhecimentos, né? E otimizar o nosso crescimento pessoal. Infelizmente, muitos de nós já desistiu dos seus sonhos, abandonou a sua vida, caiu numa rotina esmagadora e ela é empurrada pelo sabor dos acontecimentos. A boiada está indo para lá, ela vai para lá. A boiada vem para cá, ela vem para cá. A pessoa não tem identidade, ela é mais uma no meio da multidão, como se diz comumente. Na sua condição de ensementador, diz João de Ângeles, que é um semeador, o espírito é o ceifador daquilo que produz, sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada. É a lei de ação e reação. Ele retorna nos campos das suas execuções. Aquilo que ele fez, ele vai se deparar com aquilo. Por que ele se depara com as consequências? Para ele aprender com os resultados das suas ações, né? Sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada, a fim de reunir os bons e os maus frutos que ficaram aguardando. Então, olha só. Estamos no campo, retornando ao campo da execução, que é a nossa vida presente, né? E quais são os resultados das nossas ações anteriores? Talvez seja aquele parente difícil que está do nosso lado. O que nós estamos fazendo com aquele parente difícil? Aquele amigo que precisa de ajuda. Talvez uma limitação que nós tenhamos no corpo ou na cognição, é o reflexo do passado. O que nós fazemos com essa limitação? Com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, nós refletimos que essa limitação pode ser uma bênção para nós? Ou nós amaldiçoamos um defeito ou uma dificuldade que nós temos? Ou nós amaldiçoamos esse parente difícil? Ou aquele empregador complicado também? Aquele empregador complicado que talvez numa vida passada ele foi o nosso subalterno e nós extraímos todas as energias, vampirizamos ele para atender os nossos interesses. E hoje ele é uma pessoa complicada e difícil, um déspota, e que nós estamos trabalhando com ele. Como que a gente se relaciona com tudo isso? Termina as 9, é isso? O pessoal vai fazer pergunta ou não? Não, o senhor O conhecimento espírita propicia a renovação do indivíduo que vem tardando a sua recuperação moral. Nós estamos tardando essa recuperação moral. E é esta recuperação moral
é a conduta acertada, que não tem nada a ver com santificação, que vai melhorar os resultados das nossas ações. Ora, se eu deixo de ser uma pessoa impulsiva, e sou controlado pelos meus impulsos, e esses impulsos muitas vezes arruma briga com os outros, passa por cima de outros, despreza pessoas, traz uma série de complicações, isso retarda a minha melhoria. Se eu tenho essa conduta moral, então, onde eu vou aprender, eu vou exercitar a respeitar o outro, eu vou aprender a ser mais ponderado, então, eu estou qualificando a minha ação. Qualificando. Olha só, gente, eu não sei qual é a noção que vocês têm de comportamento, de virtude, de vícios, etc. Tudo isso se desenvolve na pessoa pela repetição, pelo exercício. Então, por exemplo, o indivíduo é egoísta. Eu não sei como resolvo o meu egoísmo. Começa a fazer doação. Toda vez que você encontra um pedinte na rua, tira uma moeda e dá para ele. Aí você pode dizer, mas eu estou ajudando a criminalidade, o indivíduo vai usar para isso. Não. A sua intenção é de ajudar e de exercitar o seu altruísmo. Ou, toda vez que a pessoa vai no centro, leva um pacote de açúcar. Isso é exercitar o altruísmo. Nós não vamos desencarnar e reencarnar novamente já altruístas, amorosos, com as nossas faculdades todas desenvolvidas. Ela se desenvolve no exercício que nós fazemos. Como que a mediunidade se aperfeiçoa? Ficando em casa? Não, tem que vir no centro, participar das reuniões, fazer estudos, permanentemente, vai aprimorando. Então, qual é a área da sua personalidade que você identifica que precisa ser melhorada? Você é uma pessoa ríspida com os outros? Essa rispidez não é genética, é do seu comportamento. Então, aprende a ser dócil com as pessoas. Tem gente que chega, oi, tudo bem? Quero, né? Ameniza, oi, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde. Para algumas pessoas é até difícil isso, né? Fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Isso é um exercício que quanto mais a pessoa vai exercitando, vai sendo incorporado na personalidade, até se tornar um comportamento espontâneo. Nós precisamos fazer essas identificações, né, em nosso comportamento para poder melhorar. Isso, gente, é otimizar a nossa melhoria. Olha só, quantas pessoas vêm trabalhar no centro espírita? A gente conhece vários centros, né? Isso é um problema comportamental. A pessoa vem com boa disposição, o que é muito bom. Ela vai trabalhar no passe, ela vai trabalhar nas entrevistas, ela vai trabalhar na livraria, que legal. A pessoa às vezes trabalha na casa há 10 anos, 20 anos e não conhece ninguém. Ela é uma boa colaboradora, mas é antissocial. Ela não trabalhou essa insociabilidade dela. Ela acha o quê? Que ela vai desencarnar e vai chegar na vida espiritual sociável? Ela vai ser tão antissocial como é aqui. Outras pessoas são ríspidas. Não conversa direito, quase grita, não é? Nós fomos numa casa uma vez, da palestra, nós estávamos entrando na casa e tinha uma mulher pegando a assinatura das pessoas no livro. Só faltou ela pegar um chicote e colocar a gente na fila. É que a gente não sabia. Ela falou, entra na fila aí para preencher. Agora imagine uma pessoa que esteja indo lá, que esteja depressiva, que esteja angustiada, que quer uma palavra de afeto. O que acontece? Então, que bacana, ela tem boa vontade de trabalhar, mas ela precisa mudar o comportamento dela. Aí alguns espíritas vêm com a tolerância. Mas ela é assim, mas tem que mudar. Nós estamos aqui para mudar, as coisas não são assim. É uma tolerância doentia. Mas coitada, ela tem boa intenção. Só boa intenção não adianta.
Você já imaginou que você marcou uma cirurgia no hospital? Está marcado, você chega lá, fazem a preparação, aí chega alguém e fala para você, olha, o cirurgião ele não está, mas tem uma enfermeira aqui que ela tem boa intenção, e ela vai fazer a cirurgia hoje. Topas? Não que a enfermeira não seja importante, é claro que é, na função dela ela é melhor que o médico, mas ela não é uma cirurgiã. Só a boa intenção não basta. Tem que ter mais do que boa intenção. Então o indivíduo se dispõe a trabalhar, que bacana. Mas olha, aprenda a ser amistoso com os outros. Aprenda a sorrir. Tem gente que está de mau humor e maltrata todo mundo. Gente, eu vou falar o nome, desculpa, tá? Isso é um bicho. É um bicho. O bicho é instintivo, ele não tem controle. Até onde eu sei, nós somos seres inteligentes. A pessoa tem que aprender a disciplinar as suas emoções. Ela não pode chegar na empresa e dar patada em todo mundo, pisar nas pessoas, ser mal criada. Não pode fazer isso. Ela está numa sociedade. A mesma coisa no centro espírita. A pessoa está de mau humor, ela não precisa ficar dando risada gratuitamente, mas ela tem que superar um pouco as suas dificuldades e se tornar uma pessoa agradável. Porque quando nós exercitamos a superação desses tormentos pessoais, nós estamos melhorando o nosso estado interior. Nós estamos vencendo, nós estamos dominando as nossas emoções. Se nós não dominarmos as nossas emoções, elas tomam conta da gente. Quando Daniel Goleman, psicólogo, fala da inteligência emocional, é isso. Precisa dar inteligência para as emoções. As emoções não podem dar carta. Eu estou com raiva e vou brigar com todo mundo? Não, eu tenho que saber me importar. E jogar essa raiva ou resolver ela fora das pessoas, sem machucá-las. Não é? Isso não é adequado, não é razoável para uma pessoa civilizada. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pois não? Os transtornos, você falou, né, que é de vidas passadas. Mas não pode ser dessa também, que é do estresse, da correria, dívida? Pode ser dessa também, não pode? Pode. Então, veja, aí depende assim, de analisar como que essa personalidade é. Às vezes a personalidade já vem fragilizada e qualquer coisa estressa ela. Então ela já traz do passado essa fragilidade. Outras não. Outras podem desenvolver agora. Imagina o seguinte, a pessoa é super gananciosa de tudo. Então ela trabalha incessantemente, ela quer ter resultados, briga com pessoas, começa a se indispor com pessoas, começa a perder o equilíbrio de si mesma. Então pode entrar no uso de droga, pode ter insônia, uma série de condições que vão alterando o humor dela. Se ela continuar com esse comportamento, ela pode sim ter um transtorno formado pela existência atual. É a mesma coisa que falar de um carro. O indivíduo ele desenvolveu uma cirrose. Isso é karma de uma vida passada? Não necessariamente. Se ele começou na vida atual, beber sem parar e destruiu o fígado dele, a cirrose é da vida presente. Agora, se ele nasce já como uma criança que já tem problemas hepáticos, isso já é resultado do passado, né? E isso pode se relacionar as fragilidades do passado com os desativos da vida presente. Medo, fobia Também. Nós levamos hábitos de uma para outra existência. E para resolver, você falou, né, que é estudar, se aperfeiçoar, equilibrar. Resolver é isso. Isso. Então, olha só, eu costumo dizer o seguinte: as nossas terapias, e eu estou falando isso até na qualidade de psicólogo, segundo a minha visão, tá? Tem os seus limites. As nossas terapias são todas paliativas. Elas quebram o galho, não resolvem, porque só existe autocura. Ninguém pode curar o outro, né? Então, as terapias vão ajudar. Elas vão melhorar alguma outra coisa, mas é um indivíduo que precisa mudar os padrões pessoais de conduta para melhorar. E o Espiritismo apresenta uma condição ímpar, que eu acho, que é uma terapia que transforma visceralmente, que é a prática do bem.
Quando o indivíduo começa a fazer o bem, a prática da caridade, como diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, não há evolução. Então, a prática do bem faz a pessoa evoluir. Quando a pessoa está fazendo bem, ela está gerando karma positivo. Ela está mudando, porque o indivíduo vai fazer terapia. Ele faz terapia, aprende a lidar com a depressão dele, ou com um transtorno, ou com uma angústia, seja lá o que for. Ele aprende a lidar com aquilo, não necessariamente ele vai resolver. Por quê? Pode ser uma expiação do passado, dos tormentos que ele vive hoje. E como que ele vai mudar essa situação? Fazendo bem, gerando karma positivo, como diz Joana de Ângeles. O karma positivo vai diluindo os karmas negativos. Então o indivíduo vai gerando mais harmonia no seu mundo interior, mais equilíbrio. E aí sim, a cura é radical. Você disse que o psicólogo é paliativo, na sua sim. visão. O centro espírita também. Sim, nas segundas-feiras a gente faz um trabalho espiritual e aconselha, nos aconselha quem entra. E nós é que vamos mudar. Se nós ouvirmos aquilo que nós mesmos estamos falando, o que a gente aprende e a atitude que a gente tem. É isso aí. Seria isso. A pessoa que espera que o passe modifique a sua vida, fica esperando. Né? Na próxima vida a gente se encontra, vamos conversar um pouquinho, se você já está mais mudado ou não. André Luiz, quando chegou no nosso lar, depois de um certo tempo, o médico falou para ele: André, você aqui vai ser um grande trabalhador, vai fazer grandes coisas, não sei o que lá, blá, 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 mas você vai aprender que só existe a cura pessoal. Ninguém aqui pode te curar. Só você pode se curar. E é isso, é mudar os padrões pessoais, é tomar decisões acertadas. O médico chega, isso é comum, na terapia, o indivíduo aprende alguma coisa, modifica algum comportamento, mas lá fora ele volta a repetir os mesmos erros. O indivíduo está desenvolvendo a cirrose, ele vai no médico, o médico dá um medicamento, ele sai lá fora e toma o medicamento com uma cachaça. Então, e aí ele vai falar que o médico é fraco, o médico não funciona, né? Esse médico tem que mudar de médico. É a mesma coisa o centro. Eu tomo o passe lá no centro, mas não resolve, não sei. Eu chego em casa, estou perturbado de novo. Ou eu chego no meu trabalho também, aquelas perturbações. A pessoa por acaso mudou o comportamento? Porque o passe parece mágico, né? O indivíduo toma um passe, que legal, ele sai daqui, bom. Chega lá, ele faz fofoca do emprego, fica falando mal do empregador, tenta fazer alguma roubalheira. Como que uma pessoa dessa não vai ser obsediada? Alguém conhece a mágica? É claro que vai ser obsediada. Então não adianta, não é que não adianta, mas ele está anulando o tratamento espiritual. A obsessão, a pessoa está mudando o comportamento? Ela tem que modificar. Então o Espiritismo nisso é muito coerente. É muito coerente. Essas pessoas que saem falando mal do centro espírita são pessoas preguiçosas que querem que os espíritos modifiquem as suas vidas. Elas não querem se esforçar. Quer que alguém faça no seu lugar. Aquela pessoa que você deu exemplo, né? Ele teve o planejamento dele. Aí com 50 anos, de repente ele teve um desemprego ou então uma doença. Mas dependendo do comportamento dele, ele pode abreviar isso, né? O desemprego. Sim. Sem dúvida. Digamos que ele tinha planejado uma doença muito grave aos 50 anos. E nesse período anterior ele foi uma pessoa que batalhou mesmo, se transformou. Ele pode chegar aos 50 anos e não ter a doença, só ter um susto. Tem um caso no livro do Divaldo, que nas Fronteiras da Loucura. Uma moça, ela foi fazer o bem na época de carnaval. Ela foi na casa de uma pessoa que estava passando mal, que tinha saído do hospital, alguma coisa assim, não lembro direito. Ela foi lá fazer uma oração para a pessoa. Quando ela estava voltando, um grupo de carnavalescos, de alguns homens, pegaram essa mulher e quiseram estuprá-la. O Dr. Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, recebeu a informação e ele foi para lá, para o local. Chegando lá, ele viu um carro da polícia, ele inspirou esse carro da polícia a passar por aquela localidade,
A polícia chegou e prendeu aqueles caras, mas eles não haviam estuprado ela. E aí o Manuel Filomeno de Miranda perguntando: doutor Bezerra, a moça foi fazer o bem, é espírita, ela estava voltando e passou por esse susto? Ele falou: pois é, se ela não tivesse passado por esse susto, mais para a frente ela iria ser estuprada, porque ela trazia isso no seu karma, ela já tinha abusado de pessoas no passado. O susto que ela passou, olha, ela só passou pelo susto, ela não passou pela situação, já tinha resgatado os erros que ela trazia no passado, porque ela estava fazendo bem por ele. Então, algumas vezes acontecem coisas conosco que assusta a gente, né, desconcerta, mas não é uma coisa tão grave. Aquilo já pode ser um resgate de alguma coisa. Na verdade, cura não existe, né, se a gente for pensar, a não ser a nossa compreensão, nosso entendimento da situação que vai fazer com que a gente transforme o nosso comportamento. Sim, é assim, é claro que uma pessoa vai fazer uma cirurgia e aquela cirurgia vai ser benéfica para ela, né? Então a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, um transplante de rins, né? É claro que vai ajudar. Mas se ela continua com os comportamentos anteriores, a doença vai voltar. Tanto a psicologia junguiana como o próprio espiritismo, a partir de Joana de Ângeles, sempre questiona bastante os sintomas que nós temos. E nós devemos fazer a seguinte indagação: o que esta doença está querendo me mostrar? O que ela está falando comigo? Né? Por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, ela poderia se indagar: o que a gastrite está falando comigo? Bom, a gastrite está falando comigo que esse meu excesso de trabalho, esse nervosismo, está afetando o meu estômago. Então eu tenho que mudar meu comportamento. O sintoma, a ardência, o mal-estar, está me falando. Eu tenho que fazer essa leitura. Então a doença, ela está mostrando alguma coisa, objetivando que a pessoa modifique seu comportamento. Quantas pessoas são transplantadas? Olha só, no livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles fala dos transplantes. Algumas pessoas que fazem o transplante, quando ela já resgatou a prova, não vai haver rejeição do órgão transplantado. Se ela não resgatou, vai haver rejeição. Pode usar todos os medicamentos que o organismo vai rejeitar o órgão transplantado. Olha que interessante. Por quê? Porque a pessoa ainda precisa do limite, porque ela ainda não aprendeu. A vida é muito sábia. Ok, muito obrigado a todos então. Depois, se alguém quiser fazer alguma colocação, estou à disposição. Muito bem.